toda e qualquer ação do homem causa impacto. É fato, isso não tem o que discutir. Você vai abrir uma estrada para chegar no local da obra, você já está começando a causar impacto no solo, né, no meio físico ali. Qualquer obra, qualquer empreendimento. Ah, não, mas eu vou instalar uma usina eólica, ela é energia limpa. Vai ter impacto na implantação do empreendimento. A gente não está falando na operação, a gente está falando na instalação dele. Tá? Então, toda e qualquer ação do homem causa impacto. Isso tem que ser levado em consideração. E pode ser baixo, pode ser médio, pode ser alto. Essa diferenciação é que o licenciamento ambiental busca fazer, né? Saber identificar os impactos e começar a pontuar. Olha, esse impacto ele é pequeno, esse é médio, esse é grande. Isso tudo a gente vai ver mais para frente, ou melhor, a gente aprofunda um pouquinho mais no curso, porque aqui não tem como detalhar, né? Para trabalhar com licenciamento ambiental, é preciso entender que existe uma abrangência dos impactos. Tá? Por exemplo, você tem a área do teu empreendimento, é uma área que é diretamente afetada. Né? Então eu vou trazer ao longo da apresentação de hoje diversos exemplos de uma usina hidrelétrica que foi a minha experiência. Tá? Então peguem como exemplo uma usina hidrelétrica, a barragem, né, a casa de força, a barragem, o reservatório e a área de preservação permanente ao longo do reservatório, essa é a área diretamente afetada. Né? Então, ali tem alguns tipos de impactos. São os maiores impactos. Por exemplo, teve que desmatar a área do reservatório para você poder encher o lago. Teve que desviar o curso do rio, né? Então, os peixes que estavam passando por ali, toda a ictiofauna, também tem um impacto direto naquela área. Então, para esse impacto direto, você vai ter alguns tipos de ações. Mas a gente também tem no entorno e ao que a gente chama de áreas de influência. Tá? No e-book eu trago assim essa diferenciação, é bem interessante. Você começa a se afastar do centro do impacto e você começa a falar, olha, aqui eu tenho uma área que tem influência direta, né? Então, não necessariamente eu vou impactar, mas eu vou ter que passar de alguma forma ou outra. Quer dizer, para eu chegar com as máquinas para fazer o desmatamento da área diretamente afetada, eu vou ter que abrir um acesso. Então, ela tem uma influência direta. E mais longe ainda tem uma área de influência indireta. Então, os impactos, gente, eles são... É importante saber disso, que cada impacto tem uma certa abrangência, né? Por exemplo, se eu vou barrar um rio, eu tenho um impacto na ictiofauna, e não é só naquele local. Tem uma área no entorno dele, e talvez, dependendo, né, até a cabeceira ou até alguns quilômetros a jusante, que vai ter uma abrangência, né, de impacto maior ou menor. Outra coisa que tem que saber e tem que ter em mente é que os recursos são escassos. Tá? Os recursos naturais, sejam eles renováveis ou não renováveis, eles são escassos. Certo? Nós estamos num planeta finito, né? Existe um limite em volta desse planeta Terra, né? Ah, mas a água ela é renovável, né? Depende do uso. Se você impactar a tal ponto de inviabilizar mesmo, né? Contaminar um lençol freático, ela já não é mais útil para o homem. Aliás, o conceito de renovável e não renovável é o que é útil para o homem, né? Quer dizer, recursos minerais lá ele não é renovável. Por quê? Porque ele não se renova na vida útil, no tempo de vida do homem. Por isso que ele não é renovável, né? Então, todos os recursos são escassos. Então, é importante saber que quando você vai fazer um licenciamento, você tem que mapear todos os recursos, né? E dizer qual é a abrangência e qual é o grau de impacto, tá? Esse é bem importante, a resiliência do ambiente. O que é isso? Resiliência é vamos chamar assim, a capacidade de um ambiente de retornar ao seu formato original. Tá? Então, vamos lá, dar um exemplo aqui para vocês. Uma área que precisa ser desmatada, precisa ser suprimida a vegetação. Vou lá e desmato, corto. O que acontece? Banco de sementes, regeneração, aquela vegetação retorna e começa a voltar. Então, ela tem uma resiliência alta. Tá? A resiliência do ambiente é alta, porque ali tem fonte de propágulos, tem banco de sementes que faz com que aquele ambiente possa voltar ao seu estágio natural. Agora eu pego uma área de pastagem, que já tem anos de pisoteio de gado, solo compactado, pouco banco de sementes, braquiária, banco de sementes só da mesma espécie ali. A resiliência desse ambiente é
baixa, porque por mais que eu tire o gado dali, aquele ambiente está tão desgastado, está com a resiliência tão baixa, que ele não consegue sozinho retornar na velocidade que a gente deseja, né, ao ambiente natural. Lógico, a gente não está falando aqui de milhares de anos, né, porque ao longo de milhares de anos, sim, pode ser que ele volte. A gente está falando sempre no tempo de vida humano. Tá? E por último aqui, que eu preciso entender para saber como é que funciona o licenciamento, é que tem dentro desse contexto todo que eu trouxe para vocês, questões de direitos pessoais e coletivos. Tá? Então, por exemplo, nós temos muitas vezes o direito de uma propriedade, ok? Mas dependendo do tipo de empreendimento, por exemplo, geralmente os empreendimentos de grande porte, eles têm um interesse nacional. Então o governo vai lá e decreta aquela área como de utilidade pública. Por exemplo, eu tenho lá, vou voltar para a área da usina, né, uma área e tem moradores lá, né? Então o governo decretou que aquela área ela é mais útil para o coletivo, né, para a energia, que é a geração de energia no caso, do que o interesse individual. Então, ele vai ter que sair dali. Ele vai ser indenizado, sim, mas ele não tem a opção de ficar, né? Então, isso daí tudo tem que ser levado em consideração também. E questões também, por exemplo, de grupos, né, sociais, por exemplo, vamos chamar aí, por exemplo, pescadores, né? Eles pescam lá, né, em determinados locais, mas eles têm, né, uma atividade coletiva ali e que, às vezes, a chegada de um empreendimento pode impactar o direito ali coletivo, né, daquele grupo, né? Então, esses são os 5 pontos que eu elenquei assim, que são bem importantes